Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com as nossas entrevistas diárias, entrevistas especiais aqui no nosso estúdio, trazendo informações, sobre o agronegócio, sobre os mercados de commodities e sobre manejos também para você cuidar da sua lavoura, para você ter os cuidados essenciais para ter boas produtividades, para ter boa sanidade na sua lavoura. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora. A gente vai conversar agora sobre um problema invisível que acontece na sua lavoura. Você vai entender um pouco mais o que a gente vai comentar, porque eu estou aqui com o Rodrigo de Miranda, ele que é diretor de negócios América do Sul e Global de Marketing da PHC. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar e poder esclarecer para o público a forma que a gente vê de controlar esse problema invisível, como você citou. Muito bem, o problema é invisível que nós estamos comentando, não poderia ser outro a não ser os nematóides, velhos conhecidos aí dos produtores rurais, mas que sempre causam ali alguma questão, afinal de contas, como a gente está comentando, é um problema invisível, pode confundir o produtor rural com algum outro tipo de doença, algum outro tipo de deficiência. Mas enfim, Rodrigo, nematóides, como é que a gente engloba essa questão? Como é que a gente explica de fato o que são os nematóides? Na verdade, os nematóides são vermes que estão no solo. Existem os nematóides benéficos, que fazem parte dessa biota, vamos dizer, do solo, e temos os nematóides que causam danos nas plantas. E a gente sabe que quanto mais você perde raiz, mais você está perdendo boca da planta. Então esses nematóides fitoparasitas que a gente fala, que causam danos nas plantas, eles destroem a boca da planta e é onde ela absorve água e a maioria dos nutrientes. Então, se você perde a boca dela, como é que você pode pensar em plantas de altíssima produtividade, como a gente vem buscando cada vez mais, se você não tem a raiz, a boca dela? Então, é muito importante a gente preservar as raízes para que a gente possa efetivamente ter uma boa nutrição, a parte hídrica. Nós vimos na última safra o que aconteceu, das chuvas irregulares. Então, é muito comum você ver problema de nematóide em solos arenosos. Isso já é histórico. Desde quando eu sou criança eu ouço falar de nematóides e vejo que nos solos arenosos é que a gente vê maior problema. Por quê? Nos solos arenosos você tem menos disponibilidade de água. Agora, quando você vai no solo argiloso, às vezes esse problema que causa a redução de produtividade não é tão visível. Quando você tem um ano, como foi da última safra, muito complexo em termos de distribuição de água e da própria quantidade de água, o que você viu? Você viu que realmente as plantas sofreram muito, principalmente os cultivares de altíssima produtividade. Nós tivemos, por exemplo, a Olimpo, que é muito plantada, a soja Olimpo, no Brasil inteiro, é a mais plantada, provavelmente, pela informação que eu tenho. Ela produz altíssimos, tem um teto produtivo altíssimo, mas ela precisa do quê? Água e nutriente, ela é exigente. E ela sofreu muito na última safra. Então, a gente precisa realmente cuidar dessas raízes, dessa boca da planta, para que a gente possa ter a possibilidade de usar cultivares, variedades com altíssimo teto produtivo, como é o desejo do produtor. Bom, e os nematóides são parasitas ali que ficam no solo, que é atualmente, o solo sempre foi um grande cuidado do produtor rural, mas a gente vê que tem uma tendência um pouco mais atual, por questões de trabalhos mais orgânicos, agricultura regenerativa, a gente tem uma atenção cada vez mais especial e específica para o solo. E acho que isso também acabou chamando, como você comentou, os nematóides são velhos conhecidos, mas acho que recentemente tem uma atenção mais especial para essa questão. Você tem percebido isso? Sim, sim. Primeiro que cada vez mais a informação está chegando aos produtores. Então o trabalho que vocês desenvolvem, por exemplo, de trazer informação, faz com que os produtores possam ficar alertas. Isso é importante. Então não adianta você achar que alguém vai cuidar de alguma coisa que ele não conhece. Então o produtor ele começa a escutar mais, ele começa a entender um pouco melhor e essa busca por materiais genéticos de mais alto potencial produtivo faz com que eles sejam cada vez mais necessários você ter mais raiz. Então, sim,
Se você tem uma planta já mais resistente, mais rústica, com menor teto produtivo, você vai ter, obviamente, menos debilidade ou menos sensibilidade a esses ataques de nematóide. Agora, se você já vai numa planta de alto potencial produtivo, nós estamos falando hoje de produtividade de 80, 90, 100, até mais de 100 sacas por hectare. Então, assim, esse material ele vai ser mais sensível à perda de raiz. E por isso que é importante, por isso que começou cada vez mais trazer vamos dizer, para o dia a dia do agricultor essa necessidade de controlar os nematóides. Hoje, de toda a área de soja, a gente estima que aproximadamente 15 milhões de hectares, mais ou menos, já são controlados, já usam algum tipo de controle de nematóide na cultura da soja. Acho que essa palavra sensibilidade, ela indica bem, né, como é que é esse manejo. Afinal de contas, a gente está falando de um manejo de solo, de um controle, né, de uma praga que é invisível, que está no solo, é o bem mais precioso, e quanto mais delicado for esse processo de tratamento do solo, né, os resultados tendem a ser melhores, né? Essa questão de uso orgânicos, uso de materiais biológicos, enfim, há uma sensibilidade cada vez maior em se olhar para o solo. E a proposta de vocês está de acordo com essa proposta, né? Exatamente, exatamente. A solução que nós estamos trazendo ao mercado esse ano, que é o nematicida Teico, é um peptídeo, ele vai em linha com 85% do hectare tratado com nematicida é feito com orgânicos ou com biológicos. Muito do que nós temos, a grande maioria, são o que a gente chama de biológicos vivos, né? Ou seja, são bacilos, são fungos, né? E aí, vamos dizer, isso é o que a gente tem hoje de soluções para o mercado. E o grande problema que o agricultor está enfrentando é que são soluções muito boas, mas são soluções que a gente chama de instáveis, porque elas sofrem muito com condições climáticas, sofrem muito com condições de solo, umidade, temperatura. Então, assim, o micro-organismo ele precisa de uma certa característica de ambiente para que ele possa se multiplicar e fazer o efeito em cima do nematóide. Então, com isso, a gente traz uma solução que são os peptídeos. Os peptídeos, eles são aplicados na semente, né? No caso do nosso peptídeo é aplicado na semente, e aí a planta desenvolve os mecanismos para controlar os nematóides. E isso é muito eficiente. Por quê? Porque independe de condições climáticas, independe de condições de solo, ou seja, ele agiria mais ou menos de maneira consistente como são os químicos. Só que os químicos, nós sabemos que tem o problema da toxicidade, tem o problema de criar resistência nos nematóides, então assim como ocorre, por exemplo, com os fungicidas, das doenças, né? Então assim, qual é a vantagem do peptídeo? É a consistência de resultado, a facilidade de uso que nós temos nos químicos, mas com toda a característica de ser amigável como os biológicos tradicionais que nós temos no mercado, muitíssimas marcas, mas também com a consistência de resultado, ou seja, você é amigável, você não gera resistência no nematóide, você trabalha com o potencial da planta, ela tem mecanismos dela de resistência ao nematóide, de poder controlar o nematóide, então você estimula a planta a fazer o trabalho de acordo com a necessidade dela. Essa questão, né, de vir desde a semente, acho que essa é uma questão também que os produtores precisam ficar muito atentos. Quando a gente fala de um manejo biológico, de um manejo mais orgânico, de um manejo com maior responsabilidade ambiental, você precisa ter uma visão mais 360, né, de todo o manejo. E ter essa questão desde a semente, acho que é exatamente esse ponto, né? Essa visão 360 começa ali desde o início mesmo, desde antes de ter a raiz de fato, né? Desde o momento que a semente é inserida no solo. E a PHC tem um conceito que chama Pre-Tech, que acho que já é essa visão 360. Explica um pouquinho para a gente esse conceito de vocês. Exato. A PHC é uma empresa que está há 30 anos no mercado e sempre trabalhou com peptídeos. Hoje os peptídeos começam a ser falados pelas grandes multinacionais. A próxima geração de produtos de proteção de cultivos são peptídeos, por toda a facilidade, por toda a consistência de resultados, como eu citei. Nós já estamos há 30 anos nesse mercado e há 10 nós estamos desenvolvendo as plataformas que se chamam de Pre-Tech, que é Plant Resistance Technology. Então, assim, a gente precisa desenvolver na planta a possibilidade dela usar os recursos que ela tem
para se defender. Esses recursos, eles foram de alguma maneira minimizados ou foram anulados num processo de melhoramento genético. Por quê? Você não queria que a planta gastasse energia se protegendo. Você queria que a planta, na verdade, estivesse lá e você pudesse usar produtos de proteção de cultivos. Então você maximizava a produtividade através de foca a sua energia em produzir, eu cuido de você. A história não foi bem essa, a gente viu que gerou muita resistência e que muitos produtos bons foram perdendo a sua eficiência, fora a questão da toxicidade ao homem e ao meio ambiente. Quando a gente vem com os peptídeos e as plataformas Pritec, nós temos uma que é o Saori, que a gente lançou há 3 anos atrás no mercado, que é um fungicida. Você aplica na semente para controlar doenças foliares. É um conceito totalmente inovador e muito difícil de ser aceitado no primeiro momento. Quem usou tem certeza de que Saori produz e tem uma proteção da planta de ponta a ponta, desde o plantio, onde você põe a semente no solo, protegendo essa semente contra doenças de solo, doenças do vegetativo. Você mantém o vegetativo mais limpo, preserva as folhas do bacheiro e preserva a produtividade. E você empurra a ferrugem e as DFCs mais para frente, inclusive manchas também. Bom, quando você vem para o nematóide, exatamente a mesma coisa. Como você disse, você põe a semente no solo, no momento que ela começou a nascer, o nematóide já pode estar atacando essas raízes dessa microplanta, dessa plantinha, o que não é bom, não é desejável. Então, se você faz a aplicação na semente e a própria planta já começa a fazer o processo de autodefesa, que a gente fala da proteção de dentro para fora, você consegue, do plantio até o final do ciclo, você tem essa proteção da planta ativada. E ela não vai gastar energia desnecessária, porque ela só vai fazer aquilo que ela precisa. Ou seja, muitas pessoas me perguntam, mas você induz a planta? Não, eu não induzo a planta, eu habilito a planta. Ela vai usar se ela quiser. Então, assim, se ela não estiver sendo atacada, o que vai acontecer? Ela não vai gastar energia para isso. Quando a gente tem alguns indutores de resistência que são muito conhecidos no mercado e você aplica um indutor de resistência, você força a planta a reagir, tá? E isso não é bom, porque às vezes ela não precisa. Ou às vezes você força menos do que ela precisa, você força mais do que ela precisa. A diferença para os peptídeos, que a gente faz uma ativação gênica, ativação de processos, rotas metabólicas primárias, secundárias dentro da planta, e com isso você faz com que a planta esteja habilitada a se defender da maneira como ela precisar. Ou seja, ela escolhe o jeito. Então ela não vai gastar energia à toa. Essa é a grande diferença entre o que a gente tem. Indutores de resistência, o que a gente chama de exógenos, que você aplica na planta, ou você ativa genes e faz um processo de resistência da planta, tanto a patógenos quanto a questão de nematóides. Então, você deixa a planta habilitada para se defender. E isso é o que são as plataformas Pritec da PHC, que a gente lançou há 3 anos o fungicida e esse ano estamos trazendo o nematicida, que é o Teico. Bom, explicamos o manejo, agora vamos explicar, né, para os produtores rurais em que momento ele percebe que os nematóides ali estão sendo um problema na sua lavoura. E existe a parte invisível, né, que é essa questão do produtor perceber que a planta parece que está tendo um déficit de algum nutriente. Tem a parte visível, que aí é um caso, né, conforme vai se agravando, que é realmente tirar a planta do solo e ver a raiz, né? Os nematóides, eles deixam os calombos na raiz ali, enfim, fica um negócio bem complicado mesmo. Então, quais que são, né, como é que o produtor consegue identificar de fato, estou com um problema de nematóide aqui na minha lavoura, preciso procurar esses manejos, esses produtos para tratar a minha lavoura? O primeiro indício é quando você faz a colheita, né? Se você tem essas máquinas mais modernas hoje, você faz a colheita, por exemplo, desse ano, você já vai ver que tem locais onde você tem menor produtividade. Então ali já são indícios que alguma coisa está ocorrendo. Pode ser uma compactação do solo, pode ser uma deficiência de nutrientes e pode ser nematóide. Agora, o que a gente recomenda é que o produtor fique atento e faça coletas e mande para o laboratório. E aí ele pode quantificar a quantidade, ou seja, quanto tem de nematóide nessa área. E aí você tem diversos tipos de manejo, inclusive com plantas de cobertura que podem fazer supressão desses nematóides. Agora, nós sabemos
que os nematóides são endêmicos, né? Ou seja, nós temos nematóides, por exemplo, como esse, que é o Pratylencos brachiurus, o nematóide das lesões de raízes, que é o nosso foco principal, ele está praticamente em 100% das áreas do nosso cerrado. Então, assim, pode ser uma pastagem que está lá em descanso, o nematóide vai estar lá. Então, assim, quando você vai fazer um plantio, a melhor coisa é você, quanto eu tenho de nematóide nessa área? Quanto mais você cultivar, a chance de você ter mais nematóides nessa área, principalmente porque você vai pôr plantas ali que são hospedeiras. Você vai uma rotação soja, milho, algodão. Então, assim, você pode pôr algumas plantas que são redutoras de população de nematóide, mas em geral as plantas que a gente fala que são as mais desejadas de serem plantadas, elas têm uma tendência a multiplicar nematóides. Eu vi recentemente numa reunião da Fundação Mato Grosso, lá em Cuiabá, uma apresentação, por exemplo, muita gente falou de plantar gergelim, né? Ou outros falando de plantar ervilha, porque estava com dificuldade de plantar o milho safrinha. E o que a gente viu, são plantas que multiplicam muito o nematóide. Então, quando o foco eu quero produzir soja de alto teto produtivo, eu quero produzir uma outra planta, seja, sei lá, o milho, o algodão, o que seja, ele pode multiplicar nematóides. E para isso, o melhor jeito primeiro, se atentar quando você está colhendo uma cultura. Se você tem as máquinas mais modernas, elas próprias vão dando a produtividade. Tem algum lugar que a produtividade cai muito, ali pode ter um problema. Já marca essa área, vai lá, faz uma amostragem, porque ali pode ser um foco de nematóide. E o próprio fato da máquina passar ali e começar a ir para outros lugares da propriedade, já começa a disseminar esse nematóide. Então, é muito importante, mesmo que você tenha o que a gente chama de reboleira de nematóide, pensa, ele não vai ficar ali. O nematóide não vai andar sozinho, ele anda pela água ou anda levado pelas máquinas, pelo sapato, pela bota do operador que está andando no campo. Então, essa é a forma como o nematóide caminha de uma área para outra. E não adianta, se a gente tem uma reboleira de nematóide, você vai falar, a máquina não vai colher, não vai passar colhendo e vai para a área da frente? Ela vai, não tem jeito. Então a gente tem que fazer um tratamento em área total. A gente não pode se concentrar apenas nesse pedaço onde eu estou vendo hoje um problema, porque esse problema pode crescer e pode se disseminar por outras áreas. Então, análise de colheita, muito atento, e também depois fazer a amostragem do solo, envio para laboratórios. Tem muitos laboratórios que fazem análise de nematóides, o que você tem, qual a concentração, a quantidade. Então, é muito importante que o produtor possa efetivamente ficar atento e fazer as práticas necessárias para poder tomar as soluções que estão disponíveis no mercado, seja uma rotação de cultura, seja uma planta que reduz a pressão de nematóides no solo, ou até dessas soluções que a gente está falando, sejam elas biológicas ou sejam químicas. É óbvio que a gente prefere optar pelas biológicas, né? E é muito importante isso que você está trazendo, afinal de contas a gente está num momento em que os produtores estão cada vez mais adotando safras diversas, né, além da rotação soja e milho. A gente vê que os produtores estão adotando outras culturas cada vez mais variadas. Ou seja, o Brasil, a gente também, né, tem safra o ano todo praticamente. Então é um cuidado constante, né, exatamente para evitar esse tipo de situação que pode chegar num prejuízo bem grande, né? Ainda mais com a condição climática tão instável. Uma hora falam que é laninha, outra falam que é El Ninho, aí falam que não é um El Ninho típico, não é um laninha típico. Vamos ser sinceros, o clima está diferente do que ele sempre foi. E a gente precisa ter uma certa consistência de resultados. Você não pode produzir 80 sacos de soja no ano, como aconteceu no Mato Grosso, e depois no ano seguinte 35, 40 sacos. Não paga a conta. Então, assim, você precisa tomar os cuidados. E cuidar das raízes é com certeza uma das coisas principais. Se você não tiver raiz, como eu disse, você não tem boca, você não tem água, você não tem nutriente. E aí, é só a gente parar de tomar água e comer, que a gente vai ver o que a gente vira. A gente vira nada, né? Então, a planta precisa dessa boca, precisa do máximo possível de raízes, não só boas, mas raízes em quantidade, ou seja, quantidade e qualidade de raízes. Muito bem, conversei aqui então com o Rodrigo de Miranda, representando aqui a PHC, trazendo soluções para manejo de nematóides. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Deixo aqui um último espaço para você convidar os internautas que estão nos acompanhando a conhecer um pouco mais, né, o trabalho de vocês.
A PHC está nas redes sociais, todas elas, tanto YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Temos também o nosso website e recomendamos realmente que os produtores tomem a decisão de fazer o controle de nematóides. Isso é o melhor seguro contra essa instabilidade climática. Nossa solução, o Teico, já está disponível para comercialização no mercado para essa nova safra. Estamos muito felizes. Foram muitos anos até conseguir trazer essa tecnologia para o Brasil. E quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente. Talvez não esteja disponível ainda na sua região comercialmente, mas a gente pode fazer chegar até você o produto. Então, muito obrigado aí pelo espaço e essa oportunidade de falar sobre esse problema e principalmente de poder mostrar que existem muitas soluções e o mais importante é o produtor adotar uma delas. Exatamente. Fica aí a mensagem para você, produtor rural que nos acompanhou, né? Conheça um pouco mais o trabalho da PHC. Toma cuidado aí do seu solo, né? Esse bem tão precioso. É sempre importante dar uma olhadinha especial, né? Ainda mais nesse momento que estamos, né? Cada vez mais orgânicos, cada vez trazendo manejos mais biológicos, né? Com essa consciência ambiental. A gente tem que ter um cuidado especial com o solo para garantir boas produtividades e evitar aí que os nematóides, né? Esses problemas invisíveis, mas que trazem muitos prejuízos, acabem dando dores de cabeça aí. Vamos ser muito produtivos, tomando esses cuidados com o nosso solo. Lembrando também, né, você que acompanhou essa entrevista, lembra de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Estamos aí chegando a 100 mil inscritos no canal, uma marca importante, né, para qualquer canal de YouTube, é importante chegar nessa marca. Então, né, se inscreva no canal, compartilhe essa informação, né, por WhatsApp com seus colegas, né, deixa o like, se inscreva, né, ativa o sininho para que as nossas informações, as nossas entrevistas cheguem a cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. A gente vai ficando por aqui, nos encontramos numa próxima. Um abraço.